Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor agora para a exposição da palavra em 1 Timóteo, capítulo 2, dando continuidade à exposição do verso 10 até o verso 15. Farei a leitura de toda essa sessão, que vai do 8 ao 15, mas nós vamos dar continuidade aí a partir do verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. A mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modesto bom senso, não com cabeleira frisada, e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio as mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja porém em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, santificação, em fé, amor e santificação com bom senso. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, por estarmos hoje aqui mais uma vez, Senhor, terminando o nosso dia na presença de Deus, como a tua palavra mesmo, Senhor, nos conclama e nos chama. E nesse momento da exposição da tua palavra, te pedimos, ó Senhor Deus, a tua misericórdia, a tua graça, a exposição dela, Senhor Deus. Também, Senhor Deus, ao ouvir a tua palavra, que o nosso coração, os nossos ouvidos sejam abertos, ó Pai, e submissos àquilo que o Senhor tem a falar à igreja, Pai. Fica conosco, Senhor Deus, nos dá capacidade, Senhor, tanto para falar quanto para ouvir, e também sabedoria para entendermos a tua palavra, Senhor Deus, a tua vontade nela, em nossas vidas e na vida da tua igreja, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, na última vez que nós nos encontramos na exposição da Escritura, nós falamos sobre o verso 9, né? Estávamos desenvolvendo aí o capítulo 2, no verso 9. E no verso 9 o apóstolo Paulo fala, né, quando ele mostra o proceder conveniente no culto, como as mulheres deveriam se comportar, da mesma forma como os homens deveriam se comportar no culto a Deus. E é uma coisa que eu vou falar mais adiante, porque a partir do verso 11, nós vamos trabalhar esse texto um pouco numa perspectiva de estudo, né? Eu não quero esgotar, né, tudo que está aqui, nem para mim seria impossível fazer isso, mas de uma forma assim, bastante pastoral, tratar esse tema de uma forma de modo profundo, analisando todos esses aspectos que a palavra de Deus coloca aqui. Porque uma coisa interessante que nós percebemos, e essa é uma característica nossa, da nossa realidade como homens, é que nós temos a necessidade de voltar a determinados temas, a determinados tópicos que a Escritura nos apresenta. E é uma ordem, né, na palavra de Deus, que a gente sempre esteja refletindo a partir daquilo que a palavra de Deus fala. Porque os tempos mudam, o pensamento do homem muda, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E os nossos pressupostos e a maneira como a gente vive, muitas vezes se encaixa nessas mudanças do mundo. E necessariamente essas mudanças não são ruins, né? Não são necessariamente ruins, mas por causa do pecado, todas essas mudanças, esses desenvolvimentos, seja intelectual, cultural, que seja na vida do homem, eles trazem aspectos negativos, principalmente aspectos negativos com relação à palavra de Deus. Às vezes nós olhamos determinadas coisas que a Escritura nos fala com os olhos de hoje, e é difícil nós entendermos, né? E às vezes até como crente rejeitamos algumas coisas. Mas nós precisamos, como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, renovar sempre a nossa mente.
Nós precisamos, não podemos nos moldar ao mundo. E ali, quando Paulo fala isso à igreja, ele fala que é um comportamento contínuo. Por quê? Porque o mundo está avançando e o seu avanço, o seu desenvolvimento, a sua caminhada sempre vai ser na direção contrária da palavra de Deus, infelizmente. E nós precisamos acompanhar esse desenvolvimento, acompanhar, né, esse caminhar olhando a Escritura, olhando a palavra de Deus, não abandonando aquilo que a palavra de Deus fala, não abandonando a autoridade, a suficiência, a inerrância da Escritura, mas reafirmando essas coisas e aplicando-as na nossa vida. No verso 10, após o apóstolo Paulo falar como deveria ser o comportamento, é uma coisa que eu vou falar mais adiante, provavelmente o que Paulo fala e as epístolas, elas são estimuladas. Elas são estimuladas por quê? Por alguns problemas, por algumas coisas que o apóstolo Paulo precisava, ou os escritores das cartas, das epístolas, os apóstolos, os discípulos dos apóstolos, tinham a necessidade de ressaltar por algum problema específico, ou por alguma coisa que começava a acontecer, mesmo porque nós estamos vendo aqui que a igreja está tomando um outro rumo, né? Você tem aí, nesse momento, uma ruptura, e o Novo Testamento é todo ele um livro de passagem, em que você sai da antiga aliança e agora a nova aliança se estabelece. E é nessa perspectiva que a gente tem que ver. Por quê? Porque Paulo aqui, ele está, juntamente com os outros apóstolos, instituindo como a igreja deve ser a partir de agora, a partir dessa nova dispensação. Eu não gosto de usar muito essa expressão, mas ela é mais apropriada, porque nós temos duas dispensações na Escritura: o Novo, o Velho e o Novo Testamento. Não tem nada de dispensacionalismo que divide a história da humanidade, ou seja, a história da redenção em várias dispensações. Mas essa seria a melhor palavra para mostrar essas duas realidades. Ou seja, uma realidade da igreja antes de Cristo e uma realidade da igreja em Cristo agora, ou depois de Cristo, ou seja, depois da morte e da sua ressurreição. E é interessante porque muitas vezes nós não temos um entendimento correto e achamos, como muitos crentes acham, que o Novo Testamento é uma nova postura, e que o Velho Testamento ficou para trás. Não, tudo é palavra de Deus. E as coisas que ficaram para trás, ou deixaram de ter uso, elas são claramente apresentadas na Escritura. E o que nós temos aqui é a revelação do Senhor para a sua igreja em todos os tempos. E essa revelação é progressiva. E nesse momento agora, a igreja deixa de estar circunscrita a uma nação, a um povo, a um local, e passa a ser universal. Então, nessa perspectiva, o apóstolo Paulo está tentando resolver algum problema, alguma coisa que provavelmente estava acontecendo ali naquele momento. E ele fala que o procedimento das mulheres no culto, deveriam estar alinhados com a sua confissão de fé, no que tange o quê? A maneira como elas estavam se vestindo, a maneira como elas estavam se arrumando, seus cabelos, as suas roupas e tal. E por isso que ele fala que, da mesma sorte que as mulheres em trajes decentes, deveriam se ataviar com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestiário dispendioso. E é interessante que todas as vezes, nós expusemos isso muito bem na última exposição, e é interessante aqui porque todas as vezes quando você tem uma ordem negativa, e uma ordem negativa significa, na estrutura da frase, uma ordem que você tem um não, uma negação. Não é que seja uma ordem que seja ruim nesse sentido. Não. Ela é negativa por quê? Porque aqui ele está dizendo que não é bom que as mulheres usem cabeleira frisada, ou com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso. E nós vimos isso na última exposição. Então, todas as vezes que você tem uma ordem com uma negação, do outro lado você tem aquilo que reforçaria aquela ordem, ou seja, o aspecto contrário àquela ordem. Elas não deveriam andar assim, mas deveriam ser assim. Então, todas as vezes que nós temos um mandamento, e os 10 mandamentos, eles são
eles andam nessa perspectiva negativa nesse sentido, quando o Senhor negativa uma coisa, o contrário é verdade, está implícito. E é sempre assim demonstrado o ensino da palavra de Deus. Quando Deus faz uma negação, apresenta uma negação, ele dá o ensino positivo. E o ensino positivo seria: não se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada com ouro, porém com boas obras. Aqui seria a perspectiva positiva dessa admoestação. Elas deveriam se ataviar com boas obras. E é interessante que a linguagem aqui é uma linguagem metafórica. Como que a mulher se adorna de boas obras? Porque na realidade o que Paulo, ou que a palavra está preocupada é com o coração do homem. É o coração do homem. Tanto que na exposição anterior, ou que circunda aqui o verso 9, o que Paulo está criticando é um coração orgulhoso que quer se mostrar, que quer seduzir, que quer ostentar, e é isso que ele está condenando aqui. E essas coisas estavam sendo manifestadas por meio da vestimenta dessas mulheres. E aí no verso 10 ele diz assim: não deve ser assim. Elas devem se ataviar com modéstia e bom senso, não dessa forma, mas assim, ou seja, com boas obras. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que o adorno genuíno de uma mulher cristã é a piedade. Uma mulher cristã, por mais bela que ela seja, deve chamar atenção para si, não por aquilo que é exterior, mas porque ela é uma mulher que teme ao Senhor. Por meio do seu santo procedimento, essa mulher vai proclamar o Evangelho, pois é assim que a Escritura fala das mulheres que se revestiram de Cristo. Como o apóstolo Pedro, lá na sua primeira epístola, no capítulo 3, verso de 3 a 5, ele diz assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisados de cabelos, adereços de outro, aparelho de vestuário. A preocupação aqui não é a roupa em si, mas é o coração. Porque o que está sendo apresentado aqui é o exterior daquilo que está dentro. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim que também a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Visto que a mulher cristã professa temor a Deus, a coisa mais apropriada a ela é que ela se adorne, ou seja, que ela se embeleze, que ela se enfeite com boas obras. E é interessante nós percebermos que, por mais bela que uma pessoa possa ser, a sua beleza mais cativante será aquela que procede de um coração puro e de uma vida piedosa. Abra Provérbios capítulo 31, verso 30. Quando Paulo trata dessa questão, não é que os homens também não tenham esse tipo de vaidade pecaminosa, mas é que essas coisas são mais intensas nas mulheres do que os homens. As mulheres estão mais preocupadas com a aparência do que os homens. E não há nada de pecaminoso nisso. Elas foram criadas assim. O problema é quando isso ultrapassa os limites, ou quando o coração está sendo apresentado, ou seja, o pecado do nosso coração está sendo apresentado de forma exterior. Olha o que o Provérbios capítulo 31, verso 30, fala quando ele descreve a mulher virtuosa. Enganosa é a graça, essa palavra aí no original significa encanto ou beleza. E vã a formosura, ou seja, a aparência exterior, isso significa formosura aqui no original. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A beleza física, a aparência exterior, ela se vai, ela se perde. Se você olhar
as suas fotos, né? Quando você chega a uma determinada idade e de repente você olha para as suas fotos, você é mais novo, você se vê mais belo, com mais vigor, não é? A pelezinha mais esticada e coisas assim, característicos da juventude. Mas as pessoas envelhecem, os cabelos caem, às vezes os dentes, a velhice chega. E não é que as pessoas velhas sejam feias, não é isso. Mas se você for comparar, se você pegar uma foto sua, de 60 anos, vou dizer 50 porque senão vou me entregar, 60 anos, aí você pega a sua foto de 20 anos, você vai ver, poxa, eu era mais bonito aqui, olha como era a minha aparência. Essas coisas passam, e essas coisas são fúteis, se nós colocarmos o nosso coração, a nossa vida girar em torno disso. Mas o que permanece? Que beleza é aquela que começa e termina, ou seja, que aumenta e tem uma via inversamente proporcional com a beleza física, que é uma beleza interior, que vem de um coração que cresce na graça do Senhor. Essa beleza só tende a aumentar pela ação da graça de Deus na vida do seu povo. Essa ideia que Paulo desenvolve aqui, ela também é desenvolvida, como nós acabamos de ler, pelo apóstolo Pedro. Lá em 1 Pedro, como nós citamos, no capítulo 3, verso 3 e 4, percebam que a linguagem que Pedro se utiliza aqui é a mesma. Ele diz assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. A beleza de uma mulher cristã não deve estar em enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouros ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no interior, que não perecem, uma beleza interior demonstrada num espírito dócil e tranquilo. É interessante que Pedro usa essa linguagem aqui, mas é a mesma linguagem que Paulo vai usar aqui. A gente vai ver que a palavra silêncio, quando ele diz que as mulheres devem aprender em silêncio na igreja, tem essa mesma ideia. E no contexto de Paulo, parece que havia ali algumas discussões e contendas por causa de quê? Dos ensinos falsos que estavam sendo trazidos. Então percebam aqui que a linguagem do apóstolo Pedro é muito semelhante e ela se encaixa como uma luva aqui no que Paulo está dizendo. E o que nós precisamos entender disso aí? Nós precisamos entender e termos um comportamento exterior que seja correspondente à nossa profissão de fé, sendo santos em todo o nosso procedimento, até mesmo na maneira como nós nos vestimos. Porque a maneira como nós nos vestimos vai mostrar o que existe dentro do nosso coração. E aí nós devemos nos lembrar, lá em Efésios, capítulo 2, verso 10. Pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nelas. Matthew Henry, quando fala sobre isso, ele afirma que os melhores adornos para os adeptos da piedade são as boas obras. Como eu falei na primeira exposição, Paulo não está criticando, ou está dizendo que as mulheres não devem se vestir bem ou estarem bonitas, com produtos de cabelo, maquiagem, essas coisas todas. Não, Paulo não está criticando isso. O que Paulo critica aqui é um exagero com relação a isso. E é um coração ímpio que se manifesta por meio dessas coisas, onde a ostentação, a sensualidade e o orgulho são um fundamento desse modo de vestir. E esse tipo de comportamento e procedimento
não poderia, não pode existir no meio do povo de Deus, e em especial nas mulheres cristãs. Mas aí Paulo continua. Aí é interessante porque aqui eles mostram o proceder conveniente do culto tanto de homens quanto de mulheres. O que Paulo está apresentando aqui é a forma como a igreja deve se comportar, como ela deve orar, quais são os temas que a igreja precisaria orar, e aqui nós vimos algumas coisas relativas a isso. Agora, como os homens deveriam se comportar no culto, as mulheres. E agora o apóstolo Paulo vai falar sobre a questão do ensino e da autoridade na igreja. E aí no verso 11 ele diz assim: a mulher aprenda em silêncio com toda submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja porém em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, depois de Paulo tratar do vestuário feminino, Paulo passa a tratar da modéstia, porque o princípio continua, da modéstia que as mulheres devem demonstrar na Santa Assembleia com relação ao recebimento de comunicação e conhecimento, ou seja, aprendizagem e ensino. E essa modéstia, que é o princípio que ele está apresentando aqui para essas mulheres, estaria relacionada a não pressupor erradamente que poderiam ensinar ou exercer autoridade no meio do povo de Deus. O que Paulo faz aqui, antes de tudo, ele convida as mulheres cristãs a aprenderem em quietude, ou seja, num espírito tranquilo e sereno, quando ele diz, a mulher aprenda em silêncio, para que elas não presumissem falar em público, ou seja, exercer a função de ensino e autoridade na igreja. E se nós levarmos em consideração o contexto de Paulo naquele momento, nós vamos perceber que os falsos mestres estavam trazendo confusão no seio da igreja. E Paulo escreve essa epístola a Timóteo para lembrá-lo de como se deve proceder na casa de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. Os versos 14 e 15 do capítulo 3. E se nós fizermos aqui um panorama geral, nós vamos ver que o apóstolo Paulo envia Timóteo à igreja de Éfeso para que essa igreja pudesse tratar de um problema específico inicialmente. Qual seria esse primeiro problema específico? Aquela igreja estava cercada de falsas doutrinas. Olha o que Paulo diz lá em 1 Timóteo capítulo 1, verso 3. Quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Percebam o que está acontecendo aqui. Certas pessoas haviam se afastado do verdadeiro evangelho. Elas se tornaram contenciosas, briguentas, por causa disso. Haviam disputas e discussões. Pessoas que gostavam de criar discórdia, propagando doutrinas errôneas. Possivelmente, muitas interpretações desse segmento que nós temos aqui da Escritura, esse que nós estamos falando agora, se baseiam fortemente na natureza daquela falsa doutrina que estava sendo ensinada ali. E apesar de Paulo nos falar pouco, a Escritura nos falar pouco das particularidades dessas falsas doutrinas, nós podemos conjecturar que muitas distorções quanto a esse ensino podem ter tido origem naquela época, e provavelmente tem. Às vezes nós vemos algumas pessoas falando que a igreja hoje precisa fazer assim, porque os nossos tempos são diferentes dos tempos do apóstolo Paulo. Ledo engano. É lógico que alguns comportamentos, algumas coisas são bastante diferentes, mas não é tão diferente assim não. O que o apóstolo Paulo vivia, o que a igreja via naquele momento, principalmente com relação à impiedade e ao pecado, às vezes é muito pior do que nós vivemos hoje. É muito pior do que nós vivemos hoje. Aí você às vezes fala se utilizar de alguns elementos modernos hoje no culto,
como determinadas expressões artísticas e outras coisas, essas coisas já existiam naquele tempo. As religiões pagãs se utilizavam dessas coisas. Não existe nada novo debaixo do sol. Às vezes a roupagem é um pouco diferente, mas não está muito distante de coisas que já foram vivenciadas há muito tempo atrás. Então, provavelmente, muitos erros que nós temos hoje, tá, tiveram seu início lá, com pensamentos como esses pensamentos modernos, né? Essas ideologias modernas que nós temos hoje, feminismo e outras coisas mais, essas coisas já existiam lá, potencialmente, naquele tempo. E eles tinham que lutar contra essas coisas. Se nós fizermos um rápido percurso, e nós vamos fazer isso pela Epístola de Timóteo, principalmente para tentar desenvolver com maior abrangência essa parte que até um certo tempo era uma coisa tão clara para nós como crentes, mas hoje suscitam grandes dúvidas. Suscitam grandes dúvidas. Muitas igrejas até tradicionais, estão adentrando em caminhos completamente diferentes desse que a palavra de Deus está dizendo aqui. Então é bom nós entendermos a Epístola de Timóteo da melhor forma possível para compreendermos o que Paulo está dizendo aqui e o que ele estabelece, ou seja, o que a palavra de Deus estabelece para a vida da igreja. Se nós olharmos rapidamente pela Epístola de Paulo, nós vamos ver que o problema causado pelos falsos mestres gerou toda essa instrução e essa admoestação de Paulo. Nós vamos compreender porque Paulo fala em quietude ou silêncio por parte das mulheres nesse contexto aqui. E nós vamos ver também como essa expressão está relacionada à discórdia ou dissensões por causa de pretensões indevidas, e aqui no caso essas mulheres, ou um grupo de pessoas que era fruto do quê? Das falsas doutrinas. E a primeira coisa com relação a esses falsos mestres, abram aí 1 Timóteo 1,4, é que esses falsos mestres estavam semeando o quê? Dissensão e preocupado com coisas sem importância, ou seja, coisas triviais. 1 Timóteo 1,4 diz assim: não se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 14, Paulo diz assim: recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. No verso 16, evita os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão em impiedade ainda maior. E o verso 23, e repele questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Esse era o contexto ali da igreja. Esses falsos mestres semeando dissensão, semeando disputas, semeando divisões, preocupados com coisas sem importância. Mas não era só isso. Os falsos mestres, essas falsas doutrinas, enfatizavam o asceticismo como um meio de adquirir espiritualidade. O que é o asceticismo? Aquele tipo de comportamento rigoroso com relação a coisas morais. Então eles achavam que esse tipo de coisa externa, demonstrada externamente, fazia com que esses homens, com que eles se tornassem mais espirituais. E por causa disso eles incentivavam a abstinência de certos alimentos, a abstinência do casamento e provavelmente, que essas coisas sempre vêm juntas, das relações sexuais. Abra 1 Timóteo capítulo 4, verso de 1 a 3. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos, que Deus criou para serem recebidos e com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem
plenamente a verdade. Não só isso, mas olha o que eles haviam feito. Eles haviam convencido muitas mulheres a segui-los nesses ensinos. Se você pegar aí 1 Timóteo capítulo 5, verso 14 e 15, você vai ver Paulo falando sobre isso. Ele vai dizer assim: quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois, com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se você abrir 2 Timóteo capítulo 3, versos 6 e 7, você vai ver o apóstolo Paulo falando dessa influência. Ele diz assim: pois entre eles se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem e sempre e jamais podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Os falsos mestres haviam convencido muitas mulheres ali daquela igreja a seguir esses ensinos. E se nós nos detivermos lá em 1 Timóteo capítulo 5, verso 14, que Paulo vai falar das viúvas, e aí a gente vai ter um tratamento especial quando tratarmos sobre esse texto, que é um texto às vezes um pouco difícil, mas parece que as viúvas eram um ministério na igreja, um ministério de auxílio. Elas eram sustentadas pela igreja. A igreja dava um salário para elas. Parece que elas tinham uma atuação no serviço da igreja. Isso a gente vai ver mais adiante. Mas percebam aqui, em 1 Timóteo capítulo 5, verso 14, Paulo aconselha as jovens viúvas que se casem e criem filhos e sejam boas donas de casa. Nós vamos perceber que na atividade ou na ação de uma mulher ser boa dona de casa, ela está servindo a igreja. E aí, nessa perspectiva, essas mulheres deveriam se ocupar com os papéis tradicionais femininos. E Paulo dá esses conselhos para quem? Para as mulheres que estavam se desviando, seguindo a Satanás. Então, uma vez que Paulo classifica o falso ensinamento como um ensino de demônios, é provável que esse desviar-se significa seguir, claramente, os falsos mestres. E eles estavam incentivando as pessoas a se absterem do casamento, e muito provavelmente as mulheres, incentivando as mulheres a se desligarem do que poderíamos chamar de tradicionais papéis femininos. E provavelmente isso era motivado por quê? Por uma abordagem mais igualitária a respeito dos papéis a serem desempenhados por homens e mulheres. É interessante falar sobre isso aqui, eu vou falar mais adiante, mas a igreja no Velho Testamento, a igreja judaica, vamos dizer assim, as mulheres, elas eram colocadas em segundo plano. Não era o que a palavra de Deus dizia, mas era a prática da igreja naquele tempo. E nós vemos, às vezes, absurdas afirmações com relação às mulheres. Por quem? Por aqueles que deveriam ser os primeiros a ensinar as coisas corretas, os rabinos, as autoridades religiosas, impregnadas por um conceito errado das Sagradas Escrituras com relação à mulher. Então, na sinagoga, elas ficavam destacadas. No templo, existia o pátio das mulheres. Era um pátio exterior. E aquilo ali tinha um propósito, porque aquilo foi planejado por Deus. Mas não quer dizer que as mulheres, nessa perspectiva, elas estavam numa condição inferior, uma condição de humilhação ou coisa que o valha. E a gente percebe que o templo, aí na sua formação, ele tem um significado. E agora não, as mulheres cultuavam juntamente com os homens, elas estavam na mesma congregação, elas participavam dos mesmos atos de culto. Há uma mudança, há uma mudança na prática de vida da igreja com relação a isso. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer numa das suas cartas que não há diferença entre homem e mulher com relação ao evangelho.
Quando ele diz lá em Gálatas capítulo 3, verso 28, dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Com relação à salvação, não existe essa diferença. Não existe essa diferenciação. William Hendricks, falando sobre isso em particular, ele diz assim, que a plena igualdade espiritual da mulher com o homem, como participante de todas as bênçãos da salvação, como Paulo fala em Gálatas, o texto que eu acabei de citar, não implica nenhuma mudança básica em sua natureza como mulher, ou na tarefa correspondente que, como mulher, foi chamada a cumprir. Que a mulher continue mulher, diz esse comentarista. E é uma coisa que nós precisamos aprender, ou reaprender, né? Todos nós somos irmãos em Cristo, mas como homens e mulheres, na igreja de Cristo, nós temos determinadas funções que estão relacionadas à nossa criação, ao nosso chamado. E aí Paulo fala desse comportamento apropriado na igreja com relação às mulheres. E o que ele quer com essas demonstrações? É que cada um, homem e mulher, saiba qual é o comportamento correto no culto público. Provavelmente, como eu já falei, essa exortação estava relacionada a problemas vivenciados ali na igreja de Éfeso, na ocasião da epístola. E Paulo traça nesse capítulo esse comportamento devido no seio da igreja, tanto por homens quanto por mulheres. Pois quando Paulo fala lá no início em ira e animosidade durante a oração, provavelmente esse tipo de coisa estava sendo causada pelo impacto do falso ensino na igreja. Por quê? Porque a divisão e a discórdia que estavam sendo implementadas por esses homens levam, consequentemente, a esses falsos comportamentos, ou comportamentos distorcidos. Abra 1 Timóteo capítulo 6, versos 3 a 5. Perceba como a discórdia e a divisão foram resultados evidentes de falsos ensinos na igreja. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino da segunda piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, que nascem inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Paulo está falando aqui, do que gerou esse tipo de comportamento, que provavelmente na vida daqueles homens, nós vemos isso no decorrer da leitura dessa epístola. No que tange às mulheres, nos versos 9 e 10, esses versos incentivam mulheres cristãs a se ataviarem com modéstia e bom senso, e com boas obras, ao invés de penteados sofisticados e roupas ostensivas. Provavelmente essa exortação foi também para combater falsos ensinamentos ali na igreja. E é interessante nós falarmos ou repetirmos isso. O vestido ostensivo no mundo antigo, por vezes, podia indicar uma mulher de moral frouxa e sua independência do marido. E é interessante, todas as falsas doutrinas que surgem no meio da igreja, elas nunca vão se apoiar na palavra de Deus. Por mais que supostamente possa parecer, elas vão se apoiar no pensamento do mundo, em tentar conciliar a palavra de Deus com o mundo. Abra 1 Coríntios capítulo 11, versos de 2 a 16. Perceba que o problema tratado aqui é da mesma natureza geral do que Paulo apresenta aqui na Epístola a Timóteo. Aqui em Corinto, as mulheres cristãs estavam adotando um estilo de vestir, ou um penteado provavelmente, que implicitamente proclamava a sua independência dos seus maridos. Por isso a questão ali do véu, E aí a gente vê aí esse movimento head cover
que você vê por aí, das mulheres com véu e tal, e se isso fosse verdade, você percebe que o comportamento aqui da igreja de Corinto é esse. Paulo fala para que as mulheres usem véu, mas lá em Timóteo ele não fala isso, em Éfeso ele não fala esse tipo de coisa. Provavelmente não era o comportamento ali. Há uma diferença. Não, Paulo deveria exigir, mulheres usem véu. Ele não fala isso aqui em Timóteo. Então você vê que são duas situações completamente diferentes, e Paulo está trabalhando o princípio da palavra de Deus em cada situação. E as mulheres ali estavam adotando um modo de vestir mundano, que proclamava por meio das suas roupas, da maneira como se vestia, essa independência de seus maridos. E agora Paulo, pelo mesmo princípio de modéstia, ou seja, falta de pretensão e bom senso, ordena que elas fiquem caladas na igreja. Estar calada na igreja deve ser entendido no contexto do próprio verso. Quando você vê Paulo falando isso ali em Timóteo, qual é o contexto? O contexto que se refere ali é de ensino e autoridade na igreja. Não é que as mulheres não podem falar, os homens falam. As mulheres não. O contexto é muito claro. Esse silêncio está relacionado a ensino. E a ideia aqui, ou seja, o vocábulo grego usado aqui, significa, em primeiro lugar, a primeira acepção dessa palavra no grego é descanso, quietude. A segunda é tranquilidade. A terceira é silêncio. E a conotação que essa palavra dá é de alguém que permanece em seu próprio trabalho e não se intromete oficiosamente em trabalho alheio. Essa é a ideia dessa palavra. Se nós formos fazer um estudo na Escritura, nós vamos ver que esse vocábulo ele pode significar muitas coisas na Escritura, dependendo do contexto em que ela está inserida. Como cessação de fala, ou do trabalho, ou do conflito. E pode também significar o cessar de um determinado curso de ação, ou o silenciar de uma oposição especial. Quando Paulo fala que as mulheres devem estar em silêncio, ele está se referindo com relação a algo específico na vida da igreja. Ou seja, o ensino e a direção. Muita gente pega esse texto aqui, e o texto lá de 1 Coríntios, e dizem que as mulheres não podem falar, elas não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, não podem fazer aquilo outro. E nós já vimos nas exposições anteriores que tanto mulheres quanto homens participam dos mesmos atos de culto na igreja. Eles participam das mesmas cerimônias. Não há diferenciação, não há separação. Tanto homem como mulher participam dessas mesmas coisas. E aí no verso 11 ele diz assim: a mulher aprende em silêncio, com toda a submissão. Paulo aqui, ele não está falando das mulheres em seu dever de instruir sua família. Ele está excluindo as mulheres do ofício do sagrado ministério e governo da igreja, ao qual Deus confiou aos homens. E o Novo Testamento deixa bem claro que as mulheres cristãs, como também os homens cristãos, receberam dons espirituais. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, versos 7 a 11, a palavra de Deus, no verso 7 e 8, diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque cada um é dado mediante a palavra de sabedoria. Ele vai falando dos dons que existem na igreja. E que ambos, homens e mulheres, devem usar esses dons para ministrar o corpo de Cristo. E Pedro vai dizer isso lá em 1 Pedro capítulo 4, verso 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Há muitos exemplos no Novo Testamento de ministérios de mulheres. Ministério que as mulheres faziam parte, porque elas eram agraciadas com determinados dons e exerciam as suas atividades na igreja. E se nós formos fiéis ao Novo Testamento, nós devemos honrar como igreja os variados serviços de mulheres e encorajá-los no meio do povo de Deus.
Mas o Novo Testamento, a palavra do Senhor, coloca uma restrição no serviço da mulher na igreja. E desde os primeiros dias da igreja apostólica, os cristãos sinceros têm crido dessa forma e têm sido assim. As mulheres não participam do ensino e do governo da igreja, do ensino formal da igreja. Fuller White, professor de Novo Testamento do Seminário Teológico Knox, ele foi professor desse seminário, ele diz assim, que as atividades de homens e mulheres na igreja estão relacionadas aos papéis que lhe foram atribuídos na criação. E é interessante porque ele vai fazer uma analogia entre a família e a igreja. E ele diz que as dificuldades que temos em nossos deveres se devem em parte a uma aplicação incoerente do princípio que distingue os papéis atribuídos aos homens e às mulheres no casamento e na família. Ele está dizendo a seguinte coisa: Deus criou o homem e mulher, e ele criou o homem e mulher com atribuições que lhes são características, e essas atribuições também são servidas na igreja. Elas têm o seu paralelo na igreja. E se nós compreendermos quais são as atribuições dos homens e mulheres na vida familiar, como Deus estabeleceu, nós vamos entender e vamos conseguir aplicar isso na vida da igreja, que estão relacionados aos diferentes papéis que tanto um quanto o outro assumem. E essas coisas vão influenciar, ou seja, serão um espelho na vida da igreja. Segundo Paulo, os princípios fundamentais que governam os relacionamentos da família humana, eles são aplicáveis à igreja de Cristo. E é interessante que nós vamos perceber isso aqui na leitura de Timóteo. Você vê isso em toda a Escritura. A família de Deus é comparada com a família humana. Mas veja aqui, abre aí 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. Diz assim: para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Essa palavra aí, casa, significa lar. Está falando sobre o grupo familiar. Ele não está se referindo pura e simplesmente a uma construção, mas ele está se referindo a pessoas que formam uma família, que formam uma casa. Abra 1 Timóteo capítulo 5, verso 1 e 2. Olha o que ele diz aqui, falando a Timóteo: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Abra agora o capítulo 3, versos 4 e 5. Olha o que ele diz: e que governe bem a própria casa, que anda os filhos sob toda disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Ao se relacionarem na família de Deus, na casa de Deus, os membros são obrigados a levar em consideração se esses nossos irmãos, ou seja, esses co-irmãos, são homens ou mulheres, são velhos ou jovens. E a implicação do ensino de Paulo seria então traduzida da seguinte forma: uma mulher, por mais competente e talentosa que seja, jamais pode exercer a função de um pai, de pai em uma família humana. Da mesma forma, uma mulher, por mais competente e talentosa que seja, jamais será autorizada a exercer a função de pai na família de Deus. Ela, na verdade, tem permissão para exercer o papel de mãe na família de Deus, como Sara. Abra 1 Pedro, capítulo 3, versos de 3 a 6. Olha o que diz a palavra do Senhor.
Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisados de cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível traje um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, do qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Eu vou trazer isso de uma forma mais clara mais adiante, mas a submissão da mulher ao marido é um serviço à igreja. A criação dos filhos é um serviço à igreja. Às vezes nós estamos projetando uma igreja, da forma como a palavra de Deus não projeta, cheia de departamentos, cheia de divisões, extremamente complexa. Nós olhamos um pouquinho para trás, no tempo dos puritanos, eles às vezes não tinham nem lugar para se reunir. Eles se reuniam nas fazendas. O culto se resumia à pregação da palavra, ao culto público. O pastor trazia o ensino, juntamente com os presbíteros da igreja. E os presbíteros e os pastores atuavam na vida da igreja, nas casas, visitando, orando pelos irmãos, cuidando um da alma do outro. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo que quando o culto de uma igreja está muito complexo, é porque ele está fora do padrão. E a maneira para medir isso é da seguinte forma: se você hoje tivesse que sair daqui e cultuar em um lugar aberto, você teria condições? Você teria condições de fazer isso? Muitas igrejas não teriam. Porque teria que levar aparelhagem, teria que levar não sei o que, data show, isso, aquilo outro, tinha que ter isso, tinha que ter aquilo, tem que botar um ar-condicionado. O culto está ficando muito complexo, havendo muita complexidade, dificuldade para o povo de Deus se reunir para ouvir a palavra de Deus e louvar o Senhor. E esse tipo de complexidade está afastando as pessoas da simplicidade do Evangelho. Olha os outros papéis que Paulo mostra aqui nessa epístola com relação às mulheres no exercício dos seus ministérios na igreja. Eu poderia pegar a Escritura e citar vários, mas não vou fazer isso agora. Mas olha o que ele diz, 1 Timóteo capítulo 3, 11. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Nós vamos chegar nesse capítulo e eu vou falar sobre isso. Mas percebam que esse capítulo ele está chamando a atenção de quem? Da igreja para o quê? Que ministério é isso? O ministério docente no meio da igreja. O ministério de serviço, o ministério de governo, presbíteros e diáconos. E no meio aí ele fala sobre mulheres. Eu já preguei sobre isso aqui. Quem a Escritura está se referindo? As esposas de pastores, presbíteros e diáconos. Elas exercem um ministério na igreja. Elas não são pastoras, elas não são presbíteras, elas não são diaconisas, mas auxiliam os seus maridos nessas tarefas. Abra capítulo 5 de 1 Timóteo, verso 9 e 10. E é um texto um pouco difícil porque às vezes a gente não vê uma certa ligação, ou é um texto unicamente citado na Escritura, mas provavelmente aqui era um ministério das mulheres na igreja, um ministério de auxílio.
e essas mulheres se envolviam nesses ministérios, elas eram sustentadas pela igreja, mesmo porque não tinham ninguém para que as sustentassem. Então, elas eram sustentadas pela igreja. Olha o que ele diz assim: não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés dos santos. Olha as atividades que as mulheres têm no seio da igreja: criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés dos santos, socorrido atribulados, se vê na prática zelosa de boas obras. Tudo isso eram atividades que as mulheres tinham no meio da igreja, que eram compatíveis com o seu chamado de auxiliadoras. Abram aí Tito, capítulo 2, verso de 3 a 5. Quando ele diz assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem os maridos e os seus filhos, a serem sensatas, honestas e boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Percebam aqui, havia uma ação das mulheres, sempre houve na vida da igreja. No Velho Testamento, isso era muito comum, e ali em Atos, isso é muito comum também. As mulheres auxiliavam o ministério diaconal. E eu já citei aqui, elas acompanhavam os apóstolos. Paulo fala que só ele e Barnabé não tinham uma mulher que o acompanhava. Essas mulheres que Paulo está dizendo eram esposas que acompanhavam os seus maridos na lida do ministério. Estavam juntamente com eles e estavam servindo a igreja. Uma mulher que educa e disciplina os seus filhos na disciplina do Senhor, ela está fazendo um trabalho para a igreja, ela está exercendo uma atividade na igreja de Cristo Jesus. Mas nós não levamos isso em consideração. Nós não levamos isso. As mulheres que são submissas aos seus maridos, elas prestam um serviço à igreja. E olha aqui, as mulheres idosas, mestras do bem, têm uma função extremamente importante na igreja de Cristo: instruir as mais novas, a amarem seus maridos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. E da mesma forma que os papéis de homens e mulheres não são intercambiáveis nas famílias humanas, assim também não são na família da fé. E segundo Fuller, e eu preciso concordar com ele, da mesma forma que a mulher na vida familiar, ela exerce o ministério, ela exerce o serviço, ela é auxiliadora, ela vai também na vida da igreja exercer esse mesmo serviço de auxiliar na igreja de Cristo. Paulo diz que a mulher precisa aprender em silêncio, e a primeira coisa que nos chama a atenção aqui é que Paulo está dizendo para as mulheres que elas devem aprender. E por que ele fala isso? Porque o que se via entre os judeus era diferente, o ensino da lei não era incentivado entre as mulheres. E Paulo exorta aqui para que as mulheres aprendam, elas precisam aprender. Mas a preocupação central de Paulo era a forma como elas deveriam aprender. Em silêncio, com toda a submissão. E a ponto focal aqui de Paulo era que as mulheres aceitassem o ensino da igreja de forma pacífica, sem crítica e nem disputa. E aí você olha o contexto da igreja de Éfeso. Os falsos mestres incitando discussões, rebeliões, disputas, e essas mulheres estavam inseridas nesse contexto. E aí Paulo diz assim: vocês precisam aprender, mas não é discutindo, não é desdizendo aquele que está à frente, que é o líder
da igreja, que é o ministro ordenado, que são os presbíteros, que são os pastores. Não é dessa forma. Porque assim elas estariam pecando contra o 5º mandamento. E é nesse contexto que a gente vai desenvolver, vamos dar continuidade a essa exposição. Eu vou parar por aqui, porque não quero cansá-los também. Mas nós tivemos uma visão geral do que está acontecendo ali na igreja. E aí temos um primeiro entendimento que Paulo fala: a mulher aprende em silêncio, com toda a submissão. E por que isso? Porque algumas mulheres não estavam aprendendo em silêncio. Possivelmente haviam adquirido dos falsos mestres o hábito de contender. E por isso Paulo exorta essas mulheres a aceitarem sem crítica o ensino dos seus líderes. Sem crítica significa sem discussão, sem desrespeito, em submissão. E aí nós vamos ver no próximo domingo o que isso significa especificamente. Vamos orar. Senhor Deus Pai,